Bem-vindo novamente ao nosso estudo sobre o livro do Apocalipse, uma mensagem urgente para a igreja. Ainda vamos tratar sobre o capítulo 1, como entender a mensagem do Apocalipse, versículo 1 que mostra a revelação de Jesus Cristo, o qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e também pelo seu anjo as testificou e as notificou a João, o seu servo. Logo, aquilo que nós vimos no vídeo anterior, esse livro é uma revelação de Jesus Cristo. Então, quem é o autor? O autor desta grande obra é o próprio Cristo. Isso está declarado então na primeira declaração desse livro, logo no seu início. Do ponto de vista humano, nós vamos ver aqui que temos João como escritor. João, quem era João? João era o filho de Zebedeu, aquilo que está lá em Lucas capítulo 5, verso 10, e aqui no texto, aqui na revelação de Jesus Cristo, no verso 1, que diz que Jesus dá, por intermédio do seu anjo, notificando ao seu servo João as coisas que em breve hão de acontecer. No capítulo 4, nós vamos ter ainda deste livro, no verso de número 9, assim dizendo: quanto esses seres viventes derem glória a Deus, honra e ações de graça ao que se encontra sentado no trono e ao que vive pelos séculos dos séculos. Ou seja, está falando sobre Jesus Cristo, sobre o Pai que tem o governo sobre todas as coisas, e está mostrando o quê? Que a revelação vai estar atrelada a isso, porque o capítulo 4 vai falar que João, em espírito, sobe ao céu. Esse João, verso 1 do capítulo 4, depois dessas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta, como também a primeira voz que ouvi como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe até aqui, eu te mostrarei as coisas que devem acontecer depois destas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Quem está sentado é o próprio Deus, o Pai, dirigindo sobre todas as coisas. E depois, capítulo 5 fala que ao seu lado, assentado, ou à sua direita, está Jesus Cristo, e é retratado como cordeiro. Mas nós vemos aqui uma ligação que esse livro também tem com João, filho de Zebedeu, que é um discípulo de Jesus Cristo, que é um apóstolo de Jesus Cristo, que está na ilha de Patmos ali por causa da perseguição, por ele estar falando sobre Cristo. Mas ele não é o autor desse livro. Ele é o escritor desse livro. Ele tem autoria na escrita, na grafia, não no seu conteúdo. E isso é comprovado, tanto pelas provas externas quanto de forma interna. De forma externa, falando sobre João o escritor, a tradição, desde a época dos pais apostólicos ou dos pais da igreja, e do julgamento da maioria dos primitivos cristãos, o apóstolo João é aquele que esteve então reclinado sobre o peito de Jesus Cristo, do Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, quando da ceia do Senhor, que está lá em João 21, Evangelho de João 21, o verso 20. Ele, então, segundo os pais da igreja, é esse escritor do livro do Apocalipse. Depois veio outros testemunhos a favor dele, do apóstolo João, através de Irineu, que morreu em Lyon, na França, perto do ano 190 da nossa era, bem nos primórdios da igreja primitiva, também falando sobre João, o apóstolo, como esse escritor, como autor da escrita desse livro. Interessante, Irineu ele nasceu e se criou na Ásia Menor, na esfera do contexto daquelas 7 igrejas, das cartas que nós vamos estudar. Ele foi discípulo de Policarpo, ele foi bispo de uma dessas igrejas, mais precisamente a igreja de Esmirna. Dentre outros do passado também nós vamos ter Clemente de Alexandria, Tertuliano de Cartago, Orígenes de Alexandria,
Isso presente nos anos 223 depois de Cristo. Vamos ter Hipólito de Roma no ano 140 a.C., que também depois de Cristo, desculpa, Hipólito de Roma. E esses vão estar também falando de João como autor na escrita desse livro, né? E outros que vieram depois também proclamam a mesma coisa, né? Como exemplo, Basílio o Grande, Atanásio, Ambrósio, Cipriano, Augustinho e até mesmo Jerônimo. Teófilo, bispo de Antioquia, já na última metade do século II depois de Cristo, cita o Apocalipse como sendo essa obra literária do apóstolo João, o último sobrevivente ainda que ele coloca dos companheiros de Jesus, o último sobrevivente daqueles 12 chamados por Cristo, dos apóstolos, né, onde encerra então esse período apostólico no chamamento de Jesus. Depois nós vemos nas Escrituras Sagradas falando sobre o apostolado no sentido de dom, né, que precisamos entender que são questões totalmente diferentes de ofício, ok? Provas externas. Provas internas. O próprio livro, como nós já vimos aqui no versículo 1 já, né, vai descrever, né, vai falar que João, né, é o servo do Senhor e ele é como um dos profetas também. Né, no capítulo 1, verso 1 que nós vimos, mas eu queria ler também no finalzinho desse livro, no capítulo 22, o verso de número 9, que diz assim: Então ele me disse, vê, não faça isso, sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam a palavra deste livro. Adora a Deus. Por quê? Quem está falando? O anjo, né, a João. Porque o verso 8 diz, eu, João falando. Qual João? Esse João que está escrevendo. Sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante aos pés do anjo que me mostrou estas coisas para adorá-lo. Lembra do anjo que veio anunciar a João lá no verso 1 do capítulo 1? Então o anjo fala, não faça isso, não me adore, porque eu não sou Cristo, eu sou conservo teu, né, como dos seus irmãos. Né, porque anjo quer dizer o quê? Mensageiro, aquele que leva a mensagem. Né, ele estava sendo transmissor também dessa mensagem para que João pudesse escrever essa mensagem à vida das igrejas. Né, e é isso que ele fala, então, com relação a isso. E ele vai deixar claro que ele é conservo dele, dos seus irmãos, os profetas. Por quê? Porque o período, então, também de fechamento do cânon ainda é um período profético. Né? O cânon está sendo fechado. A última profecia é o livro do Apocalipse, né? Que é a profecia desse livro é o próprio Cristo quem o dá. Né? Então, Teófilo, então, esse bispo de Antioquia, ele vai colocar isso também de forma externa, mas embasado nisto que o livro também está trazendo de forma interna. O próprio livro mostra que João é o escritor, né, como autor desse livro. Em seu evangelho, em suas cartas também, João escreve na terceira pessoa, se nós analisarmos, né, de forma interna, olhando para isso. Né? Ele sempre escreve na terceira pessoa. Mas no Apocalipse ele cita o seu próprio nome. E cita seu próprio nome 5 vezes. Né? No capítulo 1, verso 1, quando ele escreve, no capítulo 4 que nós temos aqui, também ele vai estar citando no capítulo 21, verso 2, ele cita, se coloca na primeira pessoa nesse sentido, né, no capítulo 4, verso 1 e 2, né, ele vai se colocar. E no capítulo 22, que nós acabamos de ver também, no verso 8, ele se coloca não na terceira pessoa, né, mas ele coloca o seu nome na primeira pessoa, mostrando ser ele, então, o escritor desse livro. A nossa convicção é de que João escreveu, não de que João é o autor principal desse livro. O autor é Cristo, revelação de Jesus Cristo. Ele é o escritor. Né? É interessante que nós vemos lá em Êxodo, capítulo 19, verso 16, que quando Jesus escreve as suas primeiras palavras em relação às Sagradas Escrituras, nas duas tábuas,
né? Nós temos um fenômeno ali, né? Tanto em Gênesis 19:16, quanto em Gênesis 30, verso 18, quando houve trovões quando Jesus escreveu, né? E fazendo aí um, um paralelo com João naquilo que Jesus coloca como apelido na vida do João até, né? Ou seja, o significado da sua personalidade, as últimas palavras só podiam ser escritas por João, filho do trovão, que está lá em Marcos 3,17, que é a forma que Jesus chama João, né? Filho do trovão. Né? Dessa forma, então, nós vemos esse relato também nas Escrituras. Que vem tratar então desse aspecto de forma interna. O livro também do Apocalipse é um livro sobre Jesus e a sua igreja. Precisamos entender isso. Essa é a primeira questão. Esse livro tem, né, em relação ao seu autor Jesus Cristo, né, um livro sobre ele e a sua igreja. Aquilo que nós estamos trabalhando no texto paralelo sobre esse paralelo de reino e igreja que se concretiza em Jesus, em Mateus capítulo 16, onde Jesus vem falar que sobre ele, rocha, ele edificaria a sua igreja. Então esse livro vai falar de Jesus e da sua igreja. É um livro de revelação, né? É o que diz o início já no versículo 1. E essa revelação é feita de que forma? No livro do Apocalipse, feita por meio de sinais, por uma questão de que havia uma perseguição na vida da igreja por Roma, né? E essas cartas precisavam chegar às igrejas e para passar pelo crivo de Roma, Roma poderia ler e não entender e deixar a coisa acontecer. Né? Então nós vamos ter sinais, né? Nós vamos ter candeeiros, nós vamos ter selos, nós vamos ter trombetas, nós vamos ter taças, aquilo que eu falei para vocês já desde o início. Faz parte da história do povo de Deus desde o Velho Testamento, então eles iriam compreender, né, esses sinais, né? Mas Roma não tem, para ela não vai ter sentido, é uma ficção, é um relato fictício de algo. Né? Então nós vamos ter isso. Nós, como igreja, precisamos resgatar, então, esses valores, desses sinais, para nós compreendermos esse livro de forma tranquila. Usa-se também números, né? Lembra semana passada, no vídeo anterior que nós falamos que o número 7 aparece e tem um sentido bem forte no livro, né? Aparece cerca de 54 vezes, né? E tem a sua aparição como sinais, como interpretações que precisamos estar vendo nas revelações desse livro. Terceira coisa em relação a esse livro que nós vemos nos capítulos 1, verso 12, 13 e 20, que eu gostaria de ler, né? E também no capítulo 5, verso 5, que tanto a igreja como a história estão no controle de Jesus. Né? Isso também é outra conotação que o livro vai trazer para nós. Capítulo 1, verso 12, 13 e verso 20. Voltei para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao filho do homem, com vestes talares e cingindo a altura do peito com uma cinta de ouro. Né? Nós vemos aqui o filho do homem, aquilo que nós temos lá com relação ao Messiado de Jesus, né? Lá que era aguardado, que Daniel capítulo 7 vinha falar e que se realizou quando Jesus veio sobre a face da terra trazendo o seu reino. Nós vemos aqui novamente essa figura de linguagem acontecendo, mostrando que ele é aquele que está fazendo o quê? Está no controle de todas as coisas. Né? Verso 20, quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos da igreja, os 7 candeeiros são as 7 igrejas, ou seja, está nas mãos de quem? De Cristo, porque a igreja é dele, é a minha igreja. Capítulo 5, verso 5, e nós vamos tratar desse assunto depois, diz assim: todavia um dos anciões me disse, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos, quando na visão aqui temos o livro selado com 7 selos e não havia quem pudesse abrir, e João entra em desespero quando ele vê isso. Né? Por quê? Porque quando se abre os selos, conta-se a história, e ninguém poderia. Né? Daí vem um dos anciãos ali na visão e fala, não chore, porque Jesus Cristo é aquele que pode abrir.
pode abrir, ou seja, ele pode dar o comando de toda a história. E ele está fazendo isso, ele está abrindo selos, ele está trazendo todo o comando da história sobre si. Então, tanto a igreja quanto a história, né, se nós quisermos separar entre secular e espiritual, estão no controle de Cristo também. Né? Lembrando que quem governa e quem está no trono sentado é o Pai. A história caminha para um fim porque Jesus vai entregar ao Pai o seu reino. É o que diz naquele último dia as Escrituras Sagradas e Paulo trata isso nas suas cartas. Então, para a caminhada do fim, a vitória completa de Cristo e da sua igreja. Então, quem são vitoriosos nessa história toda? Cristo e a sua igreja. Quarto aspecto que vemos nesse livro também, em relação ao seu autor, é que o propósito de nós estudarmos, então, esse livro foi dado para propósitos na nossa vida de forma moral e espiritual, ou seja, propósitos morais e espirituais de consolar, mostrar o âmago da luta que estamos travando contra o mundanismo e a vitória, né, total de Cristo sobre todas essas coisas. Então é um livro não para medo, mas um livro para nos dar ânimo. 5. O estudo do Apocalipse também deve fazer o quê? Deve incentivar a nós, igreja, diante daquele que é o autor desse livro, Jesus Cristo, a vivermos uma vida de santidade, a olharmos para Cristo e nos encorajarmos no sofrimento e adorar aquele que está no trono. Isso é importante nós vermos também. 2 Pedro, capítulo 3, verso 2, Pedro vai dizer sobre isso também na nossa vida. Sexta questão que vemos no livro, que esse livro é prático. E esse livro, de forma prática, ele vai nos revelar, primeiro, a certeza de que Jesus tem total controle da igreja. Quem tem o controle da igreja é Jesus. Não vamos pensar de forma diferente, não vamos querer tomar para nós aquilo que pertence a Ele. Ele tem o controle. Segunda coisa que precisamos ver nesse livro é que Jesus tem total controle também da história. A história não está ao léu. Jesus está no comando de todas as coisas. Terceira questão que nós vemos nesse livro. A perseguição do mundo e de Satanás não pode destruir a igreja. É aquilo que Jesus falou quando ele falou sobre a minha igreja. As portas do inferno, da morte, não prevalecerão contra ela. Nada há que possa destruir a igreja. Quando eu estou falando igreja aqui, estou falando povo. Aquilo que nós estamos trabalhando lá na questão de reino, na vinda de Jesus Cristo, na sua vinda até o seu retorno. Um povo sobre a face da terra. Por mais que exista a igreja institucionalizada, mas ninguém pode destruir esse povo, porque esse povo pertence a Cristo. Em quarto lugar, precisamos ver que os inimigos da igreja já estão vencidos. Serão vencidos no futuro, no sentido final, mas já estão vencidos, já está decretado isso. O livro conta essa história, o livro mostra essa história. E em último lugar, os inimigos de Cristo vão ter que enfrentar o juízo de Deus. E a igreja vai fazer o quê? Desfrutar das bem-aventuranças eternas. É isso que o autor desse livro quer mostrar para nós. Jesus Cristo quer mostrar isso, em relação a ele, com a sua igreja, nós, diante dessa história sobre a face da terra. Ok? Por isso esse livro tem propósito. Qual o propósito desse livro? No próximo vídeo nós vamos trabalhar essa questão, como estudar o livro do Apocalipse, para nós entendermos então o propósito desse livro hoje, porque ele é um livro prático para a nossa vida como igreja. Até lá, que Deus te abençoe, vamos prosseguir aprendendo a palavra do Senhor até que Cristo venha para nos chamar. Forte abraço desse irmão em Cristo, até a próxima.